Nós vamos começar agora, para você que está aí assistindo, mais uma aula de toxicologia forense. Hoje nós vamos ver alguns aspectos gerais relacionados a conceitos, o que é dose letal, o que é exposição, o que é fase de intoxicação, o que é metabolismo. Isso a gente começa a partir de agora. Eu não vou me ater muito não, praticamente nada, a parte histórica. Essa parte histórica, ela basicamente, raramente, eu nunca vi aparecer isso em prova, a não ser conceitos. Conceitos aparecem muito mais do que parte histórica. Eu vou trazer 2 slides, só para você ter uma ideia, durante esse nosso curso, falando da parte histórica. 2, no máximo 3 slides. E é por aí. Vamos iniciar? Olho na tela. Olha que bonito que tá o slide. O professor, nem tanto, mestre, nem tanto. Prosseguindo, nós vamos aqui para o nosso próximo slide falar sobre a toxicologia forense. Ei, teacher! Ó, toxicologia forense. Conceitos. Percebam que nós temos vários conceitos, depende muito do autor. Dependendo do autor, ele coloca uma frase bonita. É o cara que vai pegar um parafuso e vai descrever o parafuso de um jeito. Dependendo de quem é a pessoa, ela descreve cheia de romantismos, cheia de firulas e de metáforas. E dependendo do cara, ele já pai bola. Ele é muito prático, muito direto, muito objetivo. Mas vamos trazer para vocês alguns conceitos, porque facilita de uma maneira ou outra. Às vezes o cara guarda um conceito e fala, então era isso. E todo conceito tem algo que é bem bacana, acrescenta um pouquinho mais. Então vamos lá. É um conjunto de conhecimentos aplicáveis na resolução dos direitos toxicológicos que se levantam em sede do direito. Puta merda, falou pra cacete e não entendi nada. Estudo e aplicação da toxicologia ao direito. Aí, beleza. Então você vai estudar e aplicar a toxicologia ao direito para encontrar a verdade em causas civis, criminais e sociais, com o objetivo de que não se causem injustiças a nenhum membro da sociedade. Essa eu já gostei mais, ficou mais bacaninha. Aplicação da toxicologia aos objetivos da lei. Pronto, tira e queda. Esse aqui foi aquele que deu o chute direto no ângulo. Apoia-se inseparavelmente na toxicologia analítica. Tem mais, professor? Tem. Toxicologia é uma ciência multi, ou seja, várias disciplinas. E vocês vão ver que isso é verdade. Nós temos muitas disciplinas associadas aqui. Nós temos a química, nós temos a biologia, nós temos a farmácia, a farmacologia, nós temos vários campos aplicados, entrelaçados no estudo da toxicologia. Ligada à química, imunologia, patologia, tudo que está aqui logia é o estudo, É o estudo da imunologia, imunológico, o pato relacionado com doenças, botânica, genética, bioquímica, fisiologia, farmacologia e etc. Vejam, isso é uma visão do que é uma disciplina interdisciplinar, multidisciplinar. Tem mais um conceito? Tem. Conceito é o que mais tem, cara. É o estudo da interação entre, então vejam, interação entre agentes químicos e sistemas biológicos, que eu já vou colocar assim, Vamos entender aqui como drogas e aqui o indivíduo. Com o objetivo, o que se pretende com esse estudo? Determinar toda vez que você tiver essa palavra, quanti, quer dizer quantidade. Quantificar, determinar um valor numérico, através de testes, através de equipamentos, de diversas possibilidades. Mas nós também, queremos determinar quantitativamente o potencial dos agentes químicos em produzir danos
que resultem em efeitos adversos em organismos vivos. Então, a toxicologia, vamos fazer um breve paralelo com a farmaco. A farmaco tem a ideia de analisar os medicamentos, ver o risco-benefício, o ganho terapêutico. Em relação à dosagem, se o benefício é maior do que o efeito colateral. Na tóxico, a gente está pensando basicamente no efeito colateral. Tá certo? Por quê? Muitas vezes, isso aqui não foi usado com fim terapêutico. Na toxicologia, nós temos muito emprego de drogas de abuso, não tem finalidade terapêutica. Mas nós podemos ter também, né, as pessoas passando por certos danos, como, por exemplo, profissionais. Pessoas que morrem intoxicadas, por exemplo, mexendo com pesticidas. Eu separei para vocês várias manchetes de jornais, depois eu vou trazer. Tudo assim, bem recente. Olha a Belo Horizontina! Olha aqueles caras que morreram em Barueri quando um camarada levou uma garrafa de bebida alcoólica e 5, 6 pessoas se contaminaram. Um professor no DF que morreu. Essa situação foi muito interessante, cara. Por quê? Um professor no DF, ele foi convidado por uma outra professora, porque eles iriam discutir algumas coisas, realmente tiveram uma discussão, aí a pessoa convida o professor para tomar um suco, ele toma um suco, depois ele começa a se sentir mal, ele mandou mensagem para uma outra terceira pessoa, né, dizendo que tinha ido à reunião, que eles tinham discutido, depois chamou para tomar um suco, e também mandou mensagem que estava se sentindo mal, e morreu. Existem várias situações envolvendo envenenamentos, intoxicações. E vocês vão ver que, apesar de não ser um assunto muito frequente em provas de medicina legal, ele é muito importante no nosso dia a dia. Por quê? Porque, por exemplo, o que é uma substância tóxica que pode levar você à morte? A água pode? A água pode levar você à morte? Claro que pode. Basta que você tenha a água não como um alimento, não na via no trato digestório, mas, por exemplo, no trato respiratório. Entrou água no trato respiratório, que eu estou me referindo aqui aos afogamentos, por exemplo, você pode morrer. O cara que se afoga tem grande chance de morrer, principalmente se não for socorrido. Então a água é uma substância tóxica? Sim, porque depende da via que ela foi administrada, por exemplo. Depende da quantidade. Ah, então quer dizer que se você inalar 50 ml de água você vai morrer? Não, dificilmente. Então ela não mata? Depende da quantidade, da via, da exposição, do tempo que você ficou exposto. Depende de tudo isso aí. Belezinha? Então, meus jovens, vamos continuar aqui. Dê uma olhadinha no nosso próximo tópico. Viram? Ciência que investiga experimentalmente a ocorrência, a natureza, a incidência, os mecanismos e os fatores de riscos dos efeitos de agentes químicos. Caceta, teacher! Tem coisa, hein? A toxicologia estuda os cáusticos, os envenenamentos, a intoxicação alcoólica e também por outros tóxicos, pelo emprego de processos laboratoriais. Ou seja, ele vai estudar isso através da toxicologia analítica. Graças à sua notável evolução, é atualmente especialidade que empresta saber à medicina legal. Vejam que cada um traz aí um tipo de conceitozinho, um tipo de definição. Quer mais? E aqui nesse slide eu vou trazer para vocês algo que ficou muito famoso tempos atrás. Isso acontece com uma certa frequência na Rússia, aconteceu tempos atrás na Coreia, em que o irmão, acho que do imperador, lá do primeiro-ministro, coisa assim, morreu envenenado no aeroporto, né? Não sei se vocês lembram da cena, deve ter no YouTube. Uma pessoa chega, se aproxima, só dá um toquezinho assim, acho que perto do pescoço do irmão do camarada da Coreia, e dentro de poucos minutos ele começa a passar muito mal e vem a falecer. Então dê uma olhadinha nisso. Ciência que detecta e identifica a presença de drogas e venenos em fluidos corpóreos, tecidos e órgãos. O que analisar?
drogas prescritas, proscritas, ilícitas, praguicidas, produtos naturais, poluentes, compostos industriais. Então nós tivemos aqui um camarada, né, desse Litvinenko, que ele foi contaminado por polônio. Nós tivemos aqui o Yushchenko, ex-presidente da Ucrânia, que também foi contaminado. Esse camarada, olha aqui como era o rosto dele e olha como ficou, e ele teve uma grave situação de saúde. Esse aqui eu acho que chegou a falecer, esse cara aqui da radioatividade. Eu não tenho certeza não, mas acho que ele chegou a óbito. Bel? Então, nós vamos ver o seguinte: uma substância no organismo, ele pode ter uma atuação que modifique o funcionamento daquele organismo. E isso pode trazer, por exemplo, um efeito benéfico, que é o caso de fármacos, por exemplo, e efeitos adversos, maléficos, colaterais, que seriam normalmente as drogas de abuso ou uma substância que possa causar qualquer efeito adverso. A água causa efeito adverso. Vai para o pulmão para você ver. A pessoa pode até falecer. Então, olho no lance. Qualquer substância que ocasiona uma alteração no funcionamento biológico por suas funções químicas. O que é isso aí? O que é o conceito disso aqui? Opa, volta lá, teacher. Então, droga. Qualquer substância. Pode ser água? Pode. Pode ser sal de cozinha? Pode. Ele ocasiona uma alteração no funcionamento biológico por suas ações químicas. Quando tem um efeito benéfico, essa droga recebe o nome de fármaco e é estudado na farmacologia. Quando nós temos o efeito adverso, esta droga é chamada de agente tóxico ou toxicante e nós estudamos na toxicologia. Então essa é a parte introdutóriazinha, para que vocês fiquem espertos. Eu vou trazer agora a diferenciação do que é farmácia, né? Do que é farmacologia, do que é toxicologia. Então na farmacologia, o que ela faz, a farmacologia? Estuda substâncias que interagem com sistemas vivos por meio de processos químicos. Estão vendo? Estou sempre falando de substância química. Ligando-se a moléculas reguladoras e ativando ou inibindo processos corporais normais, levando a efeitos terapêuticos e também efeitos colaterais. Só que nesse caso, os efeitos colaterais, eles são uma leve consequência. Quando você pensa assim, vai me dar tal problema, mas eu prefiro isso, me curar de tal doença, do que ficar doente. Então esta seria a ideia de farmacologia. Já, né, comparando com a toxicologia traz principalmente os efeitos adversos. Como que é a ação de uma droga ou de drogas no organismo? Ela pode ter normalmente dois viés. Vamos supor que isso aqui, acho que vai aparecer. Vamos supor que isso aqui seja um comprimido, tá bom? E eu vou usar esse comprimido, eu vou ter uma via de administração, uma via de entrada no meu corpo, porque para ele causar efeitos sobre mim, essa substância tem que entrar em contato com o meu corpo. Ela tem que entrar em contato com meus tecidos, com fluidos, com órgãos. Supondo que isso fosse um comprimido, eu vou colocar na boca e tomar uma quantidade de água. Portanto, eu ministrei por via oral. Via oral. Tudo é via oral? Não, nós vamos ver depois com mais detalhes. Tem os injetáveis, parenterais, e coisa e tal. Daí, meus queridos, nós temos duas coisas. Supondo que isso aqui seja a minha droguinha, quando ela entra em contato com o meu organismo, nós vamos ter, de início, o meu corpo agindo sobre esse camarada, sobre essa droga. Meu corpo age sobre esta substância. Isso é chamado de fase cinética. Na farmacologia, farmacocinética.
na toxicologia? Toxicocinética. Então guardem, cinética começa com C, beleza? E corpo começa com C. Então corpo com C, cinética com C. Sabe o que quer dizer? Que nós vamos estudar os aspectos do corpo agindo sobre a droga. Na cinética, o corpo age sobre a droga. Cinética, corpo agindo sobre a droga. E um segundo momento, depois que essa droga passou por essas ações, a droga ela vai ser absorvida, ela vai ser distribuída, ela vai ser metabolizada, ela vai ser excretada. Só que depois que ela é distribuída, enquanto metabolizada, enquanto não excretada, enquanto ela não sai do corpo, ela pode desencadear efeitos. Quando a droga age sobre o corpo, não chamamos mais de fase dinâmica. Desculpa, cinética, chamamos de dinâmica. Então lembra, ó, cinética é o corpo agindo sobre a droga. Tóxico, dinâmica. Dinâmica começa com D, dinâmica, D de droga. Aí nós vamos estudar, na dinâmica, a droga agindo sobre o corpo. Vira a diferença? É A agindo em B, B agindo em A. Então, cinética é o corpo agindo sobre a droga, dinâmica é a droga agindo sobre o corpo, no corpo. E é isso que esse slide que eu vou trazer para vocês traz. São os princípios tóxico-cinético. Ou não é tóxico cocô, não é cocô, é tóxico só. Quando nós falamos de cinética, nós temos aqui, ó, o corpo agindo sobre a droga ou na droga. Quando nós temos o dinâmico, nós temos a ação da droga sobre o corpo. Beleza, isso aqui nós vamos ver quais são os efeitos. Pessoal, não estou conseguindo voltar para o slide, de alguma paradinha aqui. Como é uma parte mais teórica, digamos assim, eu vou fazer mais alguns slides até a gente encerrar esse tema, beleza? Então vai ficar só o meu som e a imagem do slide. Esse lindo rosto não vai aparecer mais para vocês. Olha que sorte. Prosseguindo, nós temos aqui o que eu vou chamar de lei da ação e reação, chumbo trocado. Nós temos a droga agindo sobre o organismo e o organismo agindo sobre a droga. Ou seja, um vai atuar sobre o outro. Quando é o corpo agindo sobre a droga, é a parte cinética. Quando é a droga agindo sobre o corpo, é a fase dinâmica. Portanto, dá para você guardar assim. Toxicocinética, cinética, vai depender da via de administração, absorção, distribuição, biotransformação e eliminação, que você pode guardar com o bizuzinho ADME. Você vai ter uma administração, a droga vai ser administrada, ela vai ser absorvida, ela vai ser distribuída, metabolizada ou biotransformada e eliminada. E na toxicodinâmica é a droga agindo sobre o corpo. Nós vamos ter um local de ação, essa droga vai agir de uma certa forma, ou seja, como que ela vai agir no nosso corpo e quais os efeitos que elas vão manifestar. A ação da droga vai trazer quais efeitos. De uma maneira geral, traduzindo ou dando um novo visual para a toxicologia, ciência que estuda os efeitos nocivos, porque eles são tóxicos, diferente da farmacologia, né, ou da farmacoterapêutica, que são, de uma maneira geral, efeitos benéficos, decorrentes das interações de substâncias químicas com o organismo. Então, são substâncias químicas contra o organismo ou no organismo. Tem uma chargezinha bem bobinha, né? Para vocês darem uma olhada, só para dar uma descontraída. Daí, nós vamos ter a classificação da toxicologia.
Esta classificação, professor, ela é muito importante? E a resposta é, não muito. Mas já viu cabeça de banca, né? A cabeça da banca a gente nunca sabe o que vai acontecer, o que vai sair. Portanto, já vi aparecer questão em prova, é raro, mas tem a possibilidade de eles questionarem a classificação. Portanto, que nós vamos ter a toxicologia, ela vai ser classificada de acordo com o campo de trabalho e a natureza do agente intoxicante ou do toxicante. Nós temos a química toxicológica, nós temos a toxicologia clínica, a toxicologia ocupacional, a toxicologia ambiental, também chamado de ecossistema, né? Ecotoxicologia. Temos a toxicologia genética, experimental, farmacológica, forense, isso aqui, ó, muito importante para a minha área de atuação e para peritos, veterinária, aplicada a alimentos e a toxicologia analítica. A analítica é a parte voltada à análise, né, a análise dos toxicantes. Prosseguindo, nós vamos ver cada um desses campos de atuação, beleza? Portanto, a toxicologia ambiental ou ecotoxicologia. O que seria isso? Seria o efeito que os agentes nocivos têm no meio ambiente. Não nos esquecendo que quando nós temos o homem em interação com esse ambiente, a toxicologia ambiental pode trazer danos para o organismo humano. Vejam o conceito que eu coloquei aqui. Efeitos nocivos causados pela interação de agentes químicos contaminantes do meio ambiente com organismos humanos. Tem como escopo estudar os efeitos nocivos produzidos pela ação dos contaminantes do ambiente, por isso chamado de ambiental, com organismos humanos. Vou dar um exemplo. Tem uma região ali perto de Campinas, que é no interior do estado de São Paulo, em que o solo foi contaminado com metais pesados. As pessoas que moram naquela região passaram a ter diversos problemas neurológicos. Isso foi feito um estudo e ficou comprovado que esses efeitos neurológicos são decorrentes da intoxicação decorrente do contato do humano com o meio ambiente. A ocupacional vem da ocupação do cara. Portanto, vamos pensar assim, ó, está relacionada com o trabalho do indivíduo. Se esse indivíduo trabalha, ele pode entrar em contato com substâncias químicas, com drogas. Portanto, estuda o efeito nocivo causado pela interação de agentes químicos contaminantes no ambiente de trabalho. Diz respeito aos efeitos nocivos produzidos pela interação dos contaminantes que estão no ambiente de trabalho com o indivíduo que é exposto e o impacto sobre a sua saúde. Professor, o senhor poderia dar um exemplo? Posso sim. Garimpeiros, por exemplo, apesar de não ser ali de uma maneira geral, uma atividade, né, muito salubre, esses caras eles trabalham buscando ouro e eles, para determinar a presença de ouro na areia, eles usam mercúrio. E eles acabam fazendo a formação de uma liga metálica e depois para separar, né? Eles usam isso para separar o ouro da areia. Mas depois eles precisam separar o ouro do mercúrio. E o que eles fazem? Aquecem. Aquece essa mistura com maçarico, que vai gerar vapores de mercúrio e esse cara acaba se contaminando com o mercúrio. Pessoas, por exemplo, que trabalham com solventes químicos também podem ter doenças decorrentes desta exposição crônica com relação a esses solventes químicos. A toxicologia analítica está muito relacionada com a química, Aqui, neste campo da toxicologia, nós vamos trabalhar com a detecção do agente tóxico para se determinar qual o risco que ele apresenta, determinar diagnóstico da intoxicação, como prevenir essa intoxicação e como tratá-la. Por exemplo, na parte forense, existem casos de morte por suicídio, portanto intencional, né?
uma morte por suicídio, mas nós também podemos ter morte por envenenamento. É comum isso, viu? Eu já peguei alguns casos de envenenamento, mas a gente pega mais casos de suicídio usando drogas do que crimes dolosos. Monitoramento terapêutico, fazer um monitoramento biológico, analisar se ocorre doping esportivo, e isso aí nas Olimpíadas que nós tivemos, já algumas das edições, sempre nós temos, infelizmente, casos de doping no esporte. Diagnóstico laboratorial. Qual é o objetivo? Identificar substâncias tóxicas em matrizes. Quais são as matrizes mais comuns na toxicologia? Sangue, como por exemplo a gente faz o exame do teor de álcool, que é chamado de alcoolemia. Na urina, porque muitas substâncias são excretadas, ou elas ou os metabólitos delas, na urina. Temos também substâncias que ficam depositadas, digamos, no cabelo, e presença de substâncias na saliva. Também analisa a toxicologia no meio ambiente, como por exemplo água, ar e solo. Vimos muito isso aqui, ó, água e solo nos desabamentos lá de Brumadinho, né, nas barragens que nós tivemos recentemente, aí algum tempo atrás, no nosso passado recente, quando os dejetos contaminaram a água, contaminaram o solo. Qual que é a finalidade também? Identificar e dosar uma substância tóxica suspeita de causar dano à pessoa. A clínica ou médica é uma parte não menos importante, porque aqui nós vamos estudar já a doença, analisar como essa doença, causada por uma droga ou relacionada à droga, como que ela age no corpo do indivíduo, quais os danos que ela pode trazer. E normalmente nós temos análises laboratoriais e clínicas, diagnósticos da intoxicação, quais são os tratamentos ou as condutas terapêuticas. E ela tem relação com o tratamento das pessoas que foram intoxicadas, seja por remédio, por produtos químicos, por gases, etc. Seja intencionalmente, seja de forma não intencional. Buscando o quê? Diagnosticar a intoxicação e o tratamento, visando desintoxicar e recuperar o organismo que sofreu esse tipo de intoxicação. Experimental, o nome já diz tudo, né? Vão realizar testes, experimentos para conhecer os efeitos tóxicos de determinadas substâncias químicas, só que aí não são feitas em humanos, são feitas em animais de laboratório, normalmente ratos ou algo do tipo, né? Qual a finalidade desses estudos? A finalidade é muito importante. É saber o seguinte: como é que um corpo pode ser afetado pela contaminação, pela intoxicação. Isso é muito comum, trabalharmos com cobaias, com ratos, com pombos, com outros tipos de animais, coelhos, visando determinar o mecanismo de ação, o mecanismo em que ele gera efeitos nocivos, e isso precisa de pesquisas, de estudos de toxicidade, entre outros. Uma parte bastante importante, toxicologia de alimentos. Eu vou só traçar um parâmetro aqui com vocês. Tempos atrás, nós tivemos vários casos de contaminação com uma cerveja. Tudo bem, você pode não considerar alimento a cerveja, mas ela vai fazer parte desse grande grupo. E aí, algumas pessoas morreram. O que foi feito naquele início? Além de fazerem as buscas, as perícias na fábrica, foram estudados os efeitos produzidos por esses agentes químicos presentes nos alimentos. Pessoal, muitas pessoas morrem por contaminação de alimentos. O alimento que eu sei, os alimentos que eu sei que são os mais perigosos, são alguns embutidos. Entre eles, por exemplo, salsicha em lata, muito perigoso. E eu tive um caso, minha relação de amigos, de um rapaz muito novo, muito jovem, que faleceu comendo, por exemplo, uma lata de palmito, e esse palmito estava com toxina botulínica,
que é extremamente tóxica. Um rapaz muito novo, com uma carreira brilhante já se estabelecendo, e veio a falecer, infelizmente. Portanto, nós temos casos de intoxicações decorrentes de alergias, como por exemplo, alguns metabólitos que podem ser gerados pelo amendoim, por exemplo, a aflotoxina, entre outros casos. Então, neste caso, na toxicologia de alimentos, vai estabelecer as condições nas quais os alimentos podem ser ingeridos sem causar danos à saúde. Beleza? Sem causar danos ao organismo. Toxicologia de medicamentos. Aqui seriam os tais efeitos colaterais. Estudar colaterais. Por quê? Como que isso acontece, né? Além disso, nós também podemos analisar a interação entre medicamentos. Nós podemos ter, em alguns casos, isso é muito comum com idosos, que eles tomam vários tipos de medicamentos diferentes, e nós podemos ter aí a interação trazendo efeitos indesejáveis, ou decorrentes também do uso inadequado ou da suscetibilidade individual. Uso inadequado. Uma história rapidinho. Certa vez eu vi um cara falando assim para mim, toma uma cerveja aqui. Eu estava num aniversário, não conhecia a pessoa. Sou farmacêutico, né? Aí ele falou assim, toma uma cerveja aqui com a gente. Eu falei, eu não posso, tô com a garganta infeccionada, não posso. Não, eu tenho um remédio que acaba isso aí rapidinho. 3, fala para tomar 3 dele, mas eu nem tomo. Eu falei, que remédio que é? É tal remédio. Só para vocês terem uma ideia. É um antibiótico que ele deve ser tomado 3 dias consecutivos para que o tratamento seja adequado, para que ele mate realmente as bactérias. E o que ele falou assim para mim? Às vezes eu tomo um só e já fico bom. É claro que fica bom. Só que você está selecionando bactérias, tornando os futuros tratamentos cada vez mais difíceis. Agora temos um campo importante, a toxicologia social. Aqui vão ser estudados os efeitos nocivos das substâncias quando a pessoa usa, por fármacos ou drogas, quando ele está em vida em sociedade. Só que tem um detalhe, não tem uma finalidade terapêutica. O que isso quer dizer? Que algumas pessoas usam medicamentos lícitos ou drogas ilícitas como forma recreacional. Então essa vida em sociedade pode aparecer essa palavra, recreacional ou recreativa, tá certo? Toxicologia forense, uma área muito bacana que eu acho dentro da parte também de medicina legal. Estuda o efeito das substâncias químicas, geralmente após a morte. Qual o objetivo? Buscar evidência que seja consistente, que vai permitir a identificação da presença de um agente tóxico ou não. Agente tóxico ou não. Isso aqui está muito relacionado para se determinar, por exemplo, se alguém morreu por ação de droga, uso de droga. Já atendi alguns casos em que se supunha a possibilidade de envenenamento.